Bem, meus queridos, eu, eu coloquei agora há pouco no nosso grupo do WhatsApp uma, uma proposta para aqueles que tiverem alguma pergunta, que tiverem alguma. Não vou dizer proposta de tema, porque tema nossa, não é o que falta, mas muitas vezes, muitas pessoas trazem perguntas, muitas pessoas querem perguntar durante as aulas. E algumas vezes disse, fica para o fim da aula, e no final das contas eu acabei não fechando com perguntas. E eu acho que é uma boa oportunidade hoje. Eu falei, vamos dar uma brecadinha, conversar um pouco, ouvir um pouco cada um. Perguntas que podem ser referentes a atualidades, ao Oriente Médio. Inclusive, eu estou preparando algumas aulas muito interessantes em relação ao Oriente Médio, porque eu acho que as pessoas precisam ter mais conhecimento da história, principalmente, para não se tornarem reféns das manchetes e de interesses políticos e etc, etc. Mas é isso. Eu quero dar um alô especial para a família do meu querido Claudio Honor e Rosana. Estávamos ali, agora a gente conhece a casa, né? A família toda, queridos. Ficamos muito felizes em estar com vocês aí. Olha lá os meus amiguinhos, que a gente combinou que eles iam aparecer na hora da aula. Foi o que a gente combinou. Tudo bom, meu querido? Muito legal. E é muito lindo. É realmente. Olha lá, oh, meu amiguinho, o filho do José Cristiano. Que a gente brincou lá em Belo Horizonte. Que legal, que legal. Então, então vamos lá. Na realidade, o que acontece também, gente, eu vou compartilhar com vocês. Eu tô com uma overdose de conteúdos. Esses últimos dias, eu tenho estudado muito, me dediquei muito a estudar. Estou escrevendo um livro que eu acho que vai ser muitas daquelas coisas que eu falo que eu não quero nem falar mais em aula, que eu vou escrever, pelo jeito agora vai sair. Eu estou até altas horas da madrugada, às vezes, escrevendo. Tivemos evento no Rio de Janeiro que foi maravilhoso, muito impactante também. E ontem também tivemos um evento, não foi um evento nosso, mas a gente foi assistir o filme Sfarad, que mexeu muito. Eu acho que mexeu mais comigo e com a Jaque do que a gente pode imaginar. Eu imagino que mexeu mais do que a gente imagina. Eu fiquei muito cansado desde ontem. Parece que veio um peso enorme em cima de mim. Eu não sei se teve a ver com o filme, mas eu acho que sim, foi muito forte. Alguém aqui já assistiu? Não. Então eu não vou falar muito, porque, obviamente, muitas pessoas querem assistir, vão assistir, e eu acho que é um gancho muito importante para o judaísmo do Brasil, para o movimento, muito importante para trazer algumas coisas às claras em relação a por que alguns movimentos importantes não vingaram, fracassaram. Tá no filme, tá no filme. Eu vi a sinapse feita pela Conib e eu estou pensando em talvez fazer uma live para debater com eles a respeito da sinapse que eles fizeram, o que eles deixaram de citar sobre o filme. Mas enfim, obrigado, Auriclécio. Eu realmente senti uma necessidade muito forte ontem de fazer algo, apesar do horário e etc. E direcionei ao embaixador. Eu tenho certeza que ele assistiu, que ele escutou, e eu acho que a gente precisa começar a fazer mais esse tipo de provocação, falando de uma forma positiva, provocação positiva. E minha pergunta é, se ele vem pedir a atenção do povo brasileiro para Israel, por que Israel não está prestando atenção no povo brasileiro que se identifica com o judaísmo? Todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fui de buscar carimbos, etc. e tal, não é o meu foco. Mas surge
eu acho que uma brecha no muro muito interessante. Quer dizer, você quer falar com o povo brasileiro? Legal. Então agora ouça o povo brasileiro também. Ouça os Mendes, ouça os Medeiros, os Machados, os Tavares, etc, etc, os Lopes, os Santos, né? Ouça. Foi uma pequena provocação. Foi uma pequena provocação. Mas é que eu fiquei realmente muito tocado com a questão do filme. Eu não conhecia bem a história do capitão, Bastos. Conhecia por cima. Eu sei que tentaram difamá-lo, e a difamação que tentaram fazer dele chegou até a mim. Imaginem só, uma coisa de quantos anos atrás? 70 anos atrás. Chegou até aqui, chegou até hoje. Eu sempre tive dúvidas em relação à própria história. Agora, tem uma coisa que é muito chocante naquela história. Muito chocante. É daqueles arquétipos, assim, absurdos. Isso aí eu não vou estar atrapalhando ninguém que for assistir o filme. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o maior massacre da história, quando o povo judeu estava sendo queimado, transformado em cinzas, em uma parte do continente, no mesmo continente. Não foi na América do Sul, não foi na Austrália, não foi na América do Norte. No mesmo continente, havia um homem, um Ben Anussim, trabalhando para trazer de volta os descendentes. Gente, é muito absurdo. Enquanto estavam queimando sinagogas e judeus na Polônia, na Rússia, etc, etc, na Hungria, em Portugal, havia um homem lutando para trazer de volta os descendentes. Estavam erguendo sinagoga. É algo realmente muito espantoso. Muito espantoso. Isso diz algo para nós. É isso. Eu sempre achei isso muito impressionante. Muito impressionante. E, enfim, mexeu muito comigo. Muito. Tem muitas verdades no filme. Eu acho que tem uma coisa só que não é... que eu acho que eles maquiaram, é quando eles tentam mostrar a situação atual ali da sinagoga fundada por ele como uma boa situação e tal. E pelo que eu sei dos nossos amigos de Portugal, não há tanta receptividade e etc. dentro desse local. Mas isso é o de menos no filme. O foco é a história dele. Acho que isso é importante. Então vamos lá, meus queridos. Eu gostaria de ouvi-los. Eu queria conversar um pouco com vocês. Tem alguma questão que vocês acham interessante, uma questão particular, uma questão em relação a Zalahot, aos conteúdos que tantas vezes o pessoal quer falar no meio e eu falo depois? Podem escrever. Ou levanta a mão. Levantar a mão. Não sei se eu vou conseguir ver todo mundo. Xavier levantou a mão? Quem levantou? Daniela? Gente, quem levantar, fica com a mão levantada, porque senão... Paula Pacheco deve ser o Arli, sobre o kashrut. Vamos lá, Arli. Deve ser o Arli. Deixa eu ver. Cadê? Pacheco, abre o seu microfone, que eu não estou achando. É Paula? Espera aí. Eu não estou achando. Talvez está com o microfone fechado. Quem está com a câmera fechada, é mais difícil eu achar a pessoa. Isso é importante. Vamos lá. José Cristiano. Shalom, meu querido. Pode falar, estou te ouvindo. Tem que abrir o microfone aqui, peraí. Você vai fechar. Eu já abri. Você fechou.
Ele fechou o microfone. Gente, quando eu chamo para falar é porque normalmente eu já abri. Eu acho que agora eu não estou achando ele. Paula, Paula, que eu não sei se é o Arli, você tá sem microfone, tá? Só para você saber. Eu não estou achando ele agora. Levanta a mão, quem quiser falar. Pronto, José Cristiano, vamos lá, pode falar. Não, agora eu não estou conseguindo abrir esse microfone. Eita. Não, agora eu abri e você fechou. Não mexe. Pronto, pode falar. Abriu. Agora sim. Não, Rabino, eu até escrevi a questão aí, shalom, shalom a todos. Uma questão mais ritual mesmo, a respeito das halachot sobre a reza da Amidá, porque tem algumas diferenças entre Askenazim e Sefaradim sobre quando se curvar durante a reza da Amidá. Não é sobre quando se curvar, é como se curvar. Como se curvar também é. Eu acho que Askenazi se curva curvando o joelho e o tronco. E o Sefaradi só se curva assim. Deixa eu tentar mostrar. Deixa eu tentar mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Baruch atah Hashem Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elokei Avraham Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov Baruch atah Hashem Magen Avraham atah Gibor Leolam Mechaim et Batav Leosham. Aí faz assim só na primeira e segunda brachá. Agora eu não me lembro o restante, porque de cabeça eu preciso pegar o livro. Claro, se eu fizer eu vou no automático, né? Agora, quero dizer uma coisa, José Cristiano. Eu já vi algumas pessoas me fazerem essa pergunta, e eu posso preparar. Isso aqui é uma aula que tem que preparar. Não é uma coisa assim, numa conversa desse tipo. Tem que preparar. Mas, porque é técnico. Mas eu já ouvi pessoas perguntando isso com uma preocupação muito grande. Não é uma coisa muito importante. Tá? Na hora da reza que eu não sei fazer. Não é uma coisa, é um detalhe. Tá bom? Mas no outro dia eu passo isso. Vamos trazer coisas mais filosóficas ou até de cachuto, por exemplo. São coisas que, se você pegou algo muito técnico. Quem quer falar, levanta a mão. Vamos ver. Diego, doutor Diego. Como estás, hermano? Baruch Hashem, graças a Dios todo bien, Brad. Shalom, shalom a todos. Shalom Ubrachá. Rabi, é sobre Alahá, tá? El Mishneh Torah, no capítulo 9, versículo, parágrafo 26, fala assim, ó, se uno ha comido queso o leche en primer lugar, le está permitido comer carne inmediatamente después. Sim. Comeu, espera só um pouquinho para eu falar para todos. Comeu alguma coisa de queijo, de leite, não tem nenhum problema. Logo depois comer carne, tá? Não tem problema. Continua, Diego. Es menester que se enjuague las manos y se limpie la boca entre el queso y la carne. Ahora viene una pregunta. Sim. ¿Con qué ha de limpiarse la boca? ¿Con pan o con fruta que debe masticar y luego tragar o escupir? La pregunta es, si yo voy a limpiar la boca con carne o con pan o con fruta, voy a hacer una verajá. Luego, si yo no trago y voy a escupir este alimento, ¿no estaría mal yo haber pronunciado una verajá y luego escupirlo? Diego, eu vou te falar uma coisa. Ontem eu falei aqui em casa para os meus filhos que eu acho que as traduções de livro de Alahá, algumas deviam ter sido proibidas. Kitsur Shulchan Aruch. Sabe quantas pessoas devem ter se afastado do judaísmo por causa dessa tradução? Não, esse é o Mishneh. Não, exemplo. É um exemplo. Por quê? Porque a gente precisa conhecer, em primeiro lugar, a cultura, para quem a pessoa escreveu, em que época. Sim. Hoje em dia, Maimônides não ia falar de mastigar fruta. Ele ia falar escova o dente.
Ele ia falar, passa um fio dental. Ele ia... É tão óbvio. Ele ia falar, pega a Listerine e faz um gargarejo e cospe. Entendeu? E eu realmente fico chateado, porque eu vejo que, infelizmente, muitos irmãos não conseguem atualizar a linguagem, a compreensão a respeito do que eles estavam falando. Agora, vamos pensar. Eu nunca me peguei nessa necessidade. Por quê? Eu nunca comi alguma coisa de leite e fui comer imediatamente algo de carne. Sim, claro. Não é normal. Por que não é normal? Porque a gente está tão acostumado a separar leite de carne, tarará, que quando você come uma coisa de leite, você está comendo uma refeição de leite. Não é normal, logo depois eu vou comer carne. Entendeu? Agora, o que acontece? Depois de um tempo, se não é uma coisa imediata, depois de um tempo, a saliva, etc. e tal, tudo isso vai fazendo o papel dele e tudo aquilo que tinha na sua boca se decompõe de certa forma, por causa da saliva. Perde o sabor, tudo que é de leite vai perder o sabor, vai se decompor. E depois de um tempo, aquilo já não é mais nem considerado alimento e leite. Entendeu? Agora, de novo, eu comi um queijo agora, eu quero comer uma carne. Normal, vai lá, faz um bochecho, escova o dente, acabou. Claro, ninguém vai pegar uma coisa, mastigar uma fruta e cuspir a fruta. Hoje em dia não tem sentido. Entendeu, Diego? Eu acho assim que essa pergunta... agora você vai me perguntar, mas podia... Eu não vou nem entrar na questão. Não vou entrar na questão, porque... Não, tá compreendido. Entendeu? Graças. É isso. Eu digo assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com esses livros, com essas traduções. Eu acho legal ler, mas eu acho que sempre tem que ter a reserva e perguntar. Pergunta para o rabino. Boa. Quem mais? Alguém falou aqui, um iPhone falou... Peraí, só um pouquinho. Ah, interessante. O José Xavier. José Xavier perguntou assim: quando devemos mudar a bênção Morid Atal na Amidá? Morid Atal a gente já mudou. Espera aí. Agora a gente está... Deixa eu não confundir a minha cabeça. É Morid Atal que a gente está falando. Mas eu vou explicar uma coisa interessante que é assim. Vejam que a sensibilidade dos Rahamim, dos sábios, que era o seguinte. Acabou Sukkot. Acabou Rosh Hashanah, acabou Sukkot. Época do quê? Época de chuva. Certo? Então, o que a gente pede? Chuvas. Agora, o que acontece? Até as pessoas chegarem lá no último lugar, lá no sul de Israel, a pé, demorava uma quantidade de dias. Não me lembro de cabeça, acho que era 40 dias, mais ou menos. Então, o que Rahamim falaram? A gente muda a primeira parte da reza, a gente já começa a pedir Mashiva Ruach Morida Geshem. A gente pede chuva. Perdão, errei. A gente louva a Deus por ele dar as chuvas, que já é período de chuva. Mas a bênção da chuva a gente ainda não faz. Por quê? Espera chegar até dar tempo do último peregrino voltar para a casa dele. Então eles calculavam mais ou menos 40 dias, que agora eu não tenho de cabeça, mas eu fico devendo e vou mandar no grupo depois. Tá bom? Mas é muito interessante isso. Então, a época de chuva, ótimo. Louve a Deus pelas chuvas, mas não pede ainda. Por causa dos peregrinos. Até o último peregrino voltar de Jerusalém até a casa dele, vai dar X dias. Não vamos pedir para chover em cima da cabeça dele? Então vamos esperar um pouquinho. Mas eu trago a data exata. Compartilhe isso no Face, é um assunto interessante. Boa ideia, Anderson. Eu tô meio fraquinho de Face ultimamente. Estou no centro do Rio, acompanhando. Legal. Espera aí, alguém escreveu. Ah, olha só. Shalom Rav, sou músico. Trabalho na noite
e tenho algumas dúvidas sobre as tefilot, as rezas devido aos meus horários. Trabalho de segunda a quarta-feira. Podia me informar sobre como devo fazer o Shema antes de dormir? Uma vez que sempre chego em casa após as 2 da madrugada, tenho dúvidas sobre como agir nesse caso. Boa pergunta. Boa pergunta. Então, isso aqui é Guemará. A Guemará e Mishnah Berahot. O que diz a Guemará? Diz o seguinte. Em primeiro lugar, de onde é que a gente aprende que a gente tem que fazer o Shema Israel antes de dormir e o Shema Israel de manhã? Está escrito... ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. Falarás a respeito dessas palavras quando te deitares e quando te levantares. O que é quando te deitares? A pessoa pensa, é na hora de dormir. Não. O Talmud diz que não é na hora de dormir. Não é na hora que a pessoa vai dormir, mas é na hora que se dorme. Olha a diferença. Por quê? Porque senão cada um vai ter um horário diferente e a gente sabe que as coisas dentro do ritual, elas têm um certo padrão. Então a Mishnah, o Talmud explica, não é na hora de dormir, mas é na hora que se dorme. E aí ele faz o cálculo. O que é na hora que se dorme? A partir das 3 estrelas. O que é na hora que se acorda? A partir do raiar do sol. Mas eu vou dormir, eu sou guarda noturno, eu sou músico, e eu trabalho das 6 da manhã até 6 da tarde. Quer dizer, o contrário. Eu trabalho das 6 da tarde até 6 da manhã. Eu acordo 3 da tarde. Essa é a hora do Shema Israel? Não. A hora do Shema Israel é de manhã, é na hora que se acorda e na hora que se dorme. Ok? Esse costume que existe de fazer um Shema Israel antes de dormir é um outro Shema Israel. Não é o Shema Israel da noite. O Shema Israel da noite é uma outra prece, aquela reza que a gente faz o Shema, com a Amidah, Shir Lamalot, Aleinu Leshabeach, ok? São 2 coisas diferentes, em primeiro lugar. Mas para mim é muito difícil, eu estou começando, não tem problema. Se a pessoa não fez o Shema Israel da noite e só fez antes de dormir, valeu. Tá bom? Agora, o ponto importante aqui, na pergunta do nosso amigo é que está escrito na Mishnah, até que horas que pode fazer o Shema Israel? E qual é a resposta? Espera aí, o Anderson, ainda não. Depois eu respondo. E qual é a resposta? Até meia-noite. Por que até meia-noite? Olha que interessante. Se a pessoa, 2 da manhã também não é hora de dormir ainda, também é hora de dormir. Então tem uma discussão na Mishnah. E a resposta é que é até meia-noite, para que a pessoa não fique postergando e acabe dormindo e deixe de fazer o Shema. Ou seja, na verdade, é de madrugada também. Antes do raiar do sol, pode fazer o Shema. Não fiz. Cheguei em casa 2 da manhã, 3 da manhã. Faz o Shema. Mas o ideal é até meia-noite. Por quê? Para não esquecer. Eu vou sair, vou jantar com os meus amigos, depois eu faço o Shema. Não vai fazer nada. Não vai fazer. Talvez faz, mas muitas vezes não vai fazer, vai tomar uma cerveja, vai comer, vai beber, e vai comer, e vai bater papo, e vai chegar em casa muito cansado, bum, caiu na cama, esqueceu o Shema. Então faz o Shema antes da meia-noite. Então está escrito que aconteceu um caso, justamente com esse rabino que dizia, um rabino, que discute na Mishnah, que os filhos dele vieram de uma festa, de madrugada. Não é o Rabino Akiva. Vieram, falaram para o pai, a gente não fez o Shema. Ele falou, faz. Mas Rahamim disseram até meia-noite. Você não pode ir contra a opinião de Rahamim, que é a maioria. Então, nesse caso, ele fala, Rahamim não falaram que é até meia-noite e não pode fazer depois. Foi um conselho que eles deram. Ok?
Então, como que é a situação? Você pode fazer o Shema Israel? Faz o Shema Israel. Faz às 8 da noite, 7, não sei. Agora, se você não consegue fazer, não conseguiu fazer, chegou em casa 2 horas da manhã, faz. Mas o ideal é, faz antes. Alguém perguntou, uma outra pergunta interessante. Faz sentado ou de pé? E eu vi aí muitas pessoas que vêm de comunidades que não eram conduzidas por judeus, comunidades messiânicas, etc. e tal, que na hora do Shema Israel, todo mundo levantava. Alguém já viu isso? Shema Israel, vamos levantar. É importante. E está errado. Completamente errado. Shema Israel, em princípio, é sentado. Não tem, eu vou fazer uma parte da Torá de pé. O que você está querendo dizer? Que as outras partes são menos importantes? Que essa parte é mais importante? Não existe isso. Tem até uma divergência interessante, bem interessante. É um costume do Chabad, que nos 10 mandamentos eles ficam em pé na hora da leitura dos 10 mandamentos na sinagoga. E outros rabinos de outras comunidades falam, não, é errado fazer isso. Por quê? Porque pode passar a impressão que os 10 mandamentos são mais importantes. São duas visões diferentes, mas os dois conceitos diferentes existem. Porém, no Shema Israel, de modo algum. Agora, se a pessoa estava de pé, fica de pé. Agora, o ideal, o correto, o costume é fazer o Shema Israel sentado. Ok? E isso é muito importante. Teve um amigo que ele deve estar aqui, que ele fez alguns comentários no grupo, comentários bons, do ponto de vista, comentários inteligentes, comentários cultos, comentários com respeito. Mas eu mandei uma resposta, falei no grupo, falei, deixa que eu respondo, porque só um pouquinho, comunidade do Maranhão. Falei por quê? Porque às vezes a gente fala uma coisa e você não tem noção como que isso pode se desdobrar, principalmente quando a gente tem 100 pessoas lendo. 100 pessoas lendo. Então, eu sei que tem algumas coisas que se eu falar num grupo de 100 pessoas, eu não posso falar. Porque tem pessoas que vêm de outros contextos que vão entender coisas erradas. Ainda que a coisa esteja certa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa não tem noção. Qual o problema de ficar de pé no Shema? Que bonito. Não. Automaticamente você está colocando ele acima das outras coisas. Isso não se faz. Entendeu? São coisas muito sutis. Às vezes, falando um sim, automaticamente, sem querer, você já está falando um não. E vai ser compreendido assim. Então, é muito interessante essa questão do levantar e do sentar. Gente, teve um episódio que eu achei muito interessante por falar em Chabad. Muito interessante mesmo. Eu estou num grupo de um amigo meu, que ele é o rabino do Chabad. E aí, alguém foi lá e postou, em nome de um outro rabino que trabalha com Bnei Noach, algo que para mim é óbvio, que eu venho falando há muito tempo eu falo isso. Pergunta, um Ben Noach pode observar apenas as 7 leis? Tá vendo? O Leandro tá rindo até, não sei se é do assunto, mas deve ser, porque o negócio até é engraçado, porque ficou tanto tempo, tanta discussão na internet, etc e tal. Não, não pode, não pode. Quem lembra dessa discussão toda? Alguém não sabe o que é Bnei Noach? Bnei Noach é uma pessoa que não é judeu, que ele não quer se converter e que ele quer cumprir os preceitos da Torá. Então, qual que é a diretriz da internet? Eu falo da internet porque para mim é uma grande ignorância que foi difundida por alguns rabinos ou pretendentes a rabinos em bloco, falando não, é proibido. Bnei Noach só pode cumprir 7 mandamentos. Se cumprir Shabat, ele tem que morrer. Se cumprir não sei o quê, tem que matar.
Eu falo, esses caras aí não tem nem o espírito do Talmud, que falava que um tribunal rabínico que mata alguém de 70 e 70 anos é sanguinário. Os caras vivem numa Alice no País dos Pesadelos, que não é possível. Eu sempre falei, claro que pode, é permitido. A única condição é o quê? Que a pessoa saiba que ele não foi obrigado, então ele está fazendo de modo voluntário. Só isso. Ah, eu sou Ben Noir, quero cumprir Shabat. Pode. 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 Com a condição de que ele fale expressamente, que ele compreenda. O Shabat foi dado para o povo judeu. E, por que você quer cumprir? Porque eu quero acompanhar o povo judeu. Ah, você não quer se converter? Não. Não quero ser obrigado, quero fazer. Pode. E existem opiniões que não podem, etc e tal, mas aí, eu não vou falar o nome do rabino, mas ele trabalha com isso, aí postaram assim. Um Ben-Noir pode observar apenas 7 leis? Resposta do rabino tal, 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 que muitas vezes saiu falando na internet durante todos esses anos que não pode. Há 6 anos nós começamos a ensinar as 7 mitzvot de Bnei Noach, etc e tal. Não matar, não roubar, etc. Então os alunos frequentemente me questionavam, Rabino, eu quero fazer mais, eu quero sentir que estou servindo a Deus. E aí ele diz, você sabe, essas pessoas tinham razão, eu procurei nos livros e achei uma carta do Rebbe de Lubavitch, dizendo, no final das contas eu resumo, dizendo que pode. Dizendo que pode. E aí eu acho engraçado. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. As pessoas muitas vezes não compreendem, que existem visões diferentes dentro do judaísmo, dentro da ortodoxia, como essa questão que eu falei. O pessoal do Rabat fica em pé na hora da leitura dos 10 mandamentos. O Rav Ovadia Yosef fala que isso é um erro. E os dois se respeitam. Na minha sinagoga você não vai ficar em pé, mas na sua eu não vou mandar você sentar. Se respeitam. Agora, aqui no Brasil ainda precisa muito as pessoas compreenderem essas questões, porque senão vai todo mundo igual gado atrás de um, atrás de outro, como nesse caso. Eu estou há anos falando, gente, não tem problema, leiam Isaías 56, e eles vêm e falam, não, não é verdade, Isaías 56 está falando do convertido, eu falo, não está aqui. Aí vem a pressão, o pessoal lá está Bnei Noach, 1 ano, 2, 3, 4, 5, pressiona, 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 e aí, opa, então agora vamos procurar e vamos achar a permissão dizendo que pode, né? Isso é muito interessante e muito importante se compreender. Cuidado com falas muito fechadas. Quando vocês ouvem 2 opiniões, tentem procurar o que há por trás. Pode até ser que não é a opinião que você quer seguir, mas ela existe muitas vezes. Ok? Isso foi em relação ao Shema Israel sentado ou em pé. Puxa vida, porque Arão não pôde chorar a morte dos filhos. Quem perguntou isso? Quem é o iPhone? Seu nome é chique, hein? Deve ser o fundador do Apple. Quem é o iPhone que está perguntando? A pergunta boa essa. Deixa eu ver se a pessoa escreveu. Elusa? Não, não tem ninguém que chama Elusa. Deve ser Heloísa. Elisa. Elusa, eu falei, não tem Elusa aqui, ia ser um nome diferente, um nome novo. Heloísa, por que Arão não chorou? Em primeiro lugar, quem falou que ele não pôde chorar? Olha como é sutil a diferença entre porque ele não chorou e porque ele, o que ela escreveu? Porque ele não pôde chorar. Olha a diferença, aí é berrante a diferença. E olha quando a pessoa compreende algo que não está escrito, ela pode acabar levando ainda para um caminho completamente diferente. Vamos ver a paraxá dessa semana, por exemplo. Raye Sará. O que está escrito?
que Sara faleceu. Abraham foi lá fazer o enterro dela e foi chorar por ela. Quer dizer, claro que chora. Quanto chora? Com limite. Tanto que a letra Kaf seria como a letra C da palavra chorar. Na Torá ela está escrita com a letra bem pequenininha. Livkotá. Para dizer o quê? Que ele chorou, mas teve limite. Tem limite o choro. Igual tem pessoas que às vezes dói o coração. Mas você vai ver a mulher tá lá no cemitério. Ah, você fala, meu Deus, morreu o filho dela, Deus me livre. O que aconteceu? Meu marido! Aí ele morreu quando? Há 40 anos! Fala, minha filha, por favor. Vamos em frente. Ok? Agora a pergunta é outra. Por que Aharon, por que Arão não chorou? Quem falou que ele não chorou, Elisa? Quem falou que ele não chorou? É muito interessante isso. Vamos chegar lá, Luiz. Quem falou que ele não chorou? Vamos pegar a Torá. Vou abrir aqui. Eu acho muito legal, além da questão da pergunta, prestar atenção nisso, como é feita a pergunta, como que as pessoas, às vezes, compreendem as coisas e muitas vezes já vão tirar filosofias dali. E muitas vezes se martirizam. Ó, não pode chorar. Então vamos ver. Eu quero só dizer uma coisa, eu fiquei feliz com a conclusão desse rabino, viu? Não fiquei triste, não. Fiquei feliz. Agora, eu acho interessante só ficarem anos batendo uma opinião, e de repente encontraram outra. Podiam ter escutado, né? Ó, Levítico 10. O que está escrito ali? E calou Aharon. Vaidom Aharon. Ele calou. Não está escrito que ele não chorou. Ok? O que aconteceu? Os filhos de Aharon eram 2 sacerdotes. Eram servos do Eterno. Estavam no templo, acenderam o fogo. E de repente aquele fogo queimou eles. Veio o fogo do céu, não sei, queimou eles, morreram. E aí está escrito que eles morreram porque eles acenderam fogo estranho. O que está escrito? Que Aharon se calou. Eu tenho muito receio de muitos sábios. E tem sites que eu já falei para vocês. Tem sites que me preocupam muito. Falam que eles são referência de judaísmo, etc. e tal. Quando você pega um texto deles sobre a Paraxá, eu vou falar para vocês, tá cheio de ideologia errada. Ah, mas foi rabino. Escreveu coisa errada. E muitas vezes esse tipo de explicação vem desses sites aí, tá? Vamos chegar lá, Ryan, só um pouquinho. Tá escrito que ele se calou. Gente, se calar, muitas vezes, é a melhor reação que uma pessoa pode ter. Eu vou dar um exemplo. Saiu no Jornal de Israel ontem, no Kikar Shabbat. Kikar Shabbat é um jornal Haridi, que é uma contradição, não podia existir site Haridi. Os Haridim falam que você não pode usar a internet. Só para começar. E também tem muita fofoca nesse site, mas enfim, é um site Haridi. E uma notícia horrorosa. O pai fazendo enterro dos 2 filhos. Os 2 filhos estavam dando aula de Torá. E eles estavam ensinando muitos jovens, estavam trabalhando para que esses jovens se aproximassem, jovens judeus muito afastados, sem Torá nenhuma. Voltando para casa de bicicleta, passou um caminhão, matou os 2. Eles estavam voltando da aula que eles estavam dando. O que você vai falar? Vai falar o quê? Às vezes a melhor coisa é ficar calado. Não tem o que falar. Agora, é muito interessante o ficar calado. Ficar calado, muitas vezes, é uma atitude proativa.
Isso é sabedoria demais. Teve um Rebbe, eu não lembro o nome dele. Toda vez que eu falo essa fala, eu quero lembrar o nome desse Rebbe. Que ele diz o seguinte: qual é a diferença do ser humano para o animal? As pessoas falam que o ser humano sabe falar. E esse Rebbe, ele fala, não, vamos falar. Tem gente que fala pelos cotovelos, fala de um modo instintivo, não fala de um modo humano pensativo. Fala igual um cachorro late, igual a galinha cacareja. Não tem gente assim? Isso não é humano. Isso é um animal usando de um atributo humano? É verdade. E ele fala, a grande diferença é que a grande diferença entre o animal e o ser humano é que o ser humano pode deixar de falar. Isso é ser humano. Eu tô com uma vontade de xingar. Não fala. Mas eu não vou falar, porque eu acho que vai ser mais construtivo. Eu tô com vontade de responder. Não responde, vai ser mais construtivo. Eu quero fazer uma crítica. Às vezes não é hora. Às vezes não é hora. Segura. Isso é humano. Isso é algo que tem a ver com conseguirmos gerenciar não somente a nossa fala, mas as nossas qualidades, as nossas midot, as nossas virtudes. Isso é humano. Então, se calar muitas vezes, não é, eu fiquei calado, eu sou passivo. Não, você foi extremamente ativo. Ética dos Pais diz, eis é o Gibor, quem é o valente, quem é o forte, não é quem derruba o outro na rua, quem bate no outro, isso é bobagem. O cara pode ser um gigantão, vem por trás dele, um outro dá um soco na nuca dele, ele cai. O cara pode ser mais gigante do que o outro, vem o outro com uma faca, com um revólver, acabou. Isso é bobagem. Forte, diz a Ética dos Pais, é aquele que consegue segurar os seus próprios impulsos. Tem nada mais forte do que isso. Eu tô com vontade de falar mal. Segura. É certo? Não, é errado, então não faz. Eu tô com vontade de reclamar. Eu um dia vou escrever um livro sobre... Eu vou ser apedrejado quando eu escrever esse livro. Por isso eu só vou escrever ele um dia antes de eu morrer. Ou melhor, eu já vou deixar ele pronto. Um dia antes de eu morrer, eu lanço. Vai ser um livro sobre a mentalidade, sobre antropologia. Antropologia. Por quê? Graças a Deus, eu e minha esposa, a gente viaja bastante e a gente tem lidado com uma diversidade muito grande de pessoas. Brasil é tudo igual. Não é tudo igual mesmo. Não vem me falar que Curitiba e Rio de Janeiro é igual, por favor. Por exemplo, né? Como que é? Tá doido? É um exemplo. Fortaleza não é... Ceará é diferente de Pernambuco, é muito diferente. O paulistano acho que é tudo igual. Não, não é tudo igual nada. E é isso que eu volto para São Paulo, justo depois de onde? Depois de ir para o Rio de Janeiro. Eu não sei se era taxista, eu não sei o que era. Mas o que eu ouvi de reclamação da vida... Não foi uma pessoa, não foi duas, não foi... Era muita reclamação, reclamação, reclamação. Eu falei, gente, como é bom às vezes... Mesmo que você tá com vontade de reclamar, fica quieto. Para que você vai reclamar? Você vai ganhar com isso? Depende, né? Da situação. Mas você pega um táxi, tá lá o motorista, começa a reclamar da vida. Eu acho que aconteceu alguma coisa comigo que eu peguei um caminho errado, que demorou um pouco mais. Ele falou, que azar, hein? Uf. Só a fala dele, aquele que azar, já me pesou nas costas mais do que o trânsito que eu peguei. Falei, não, deve ter um bom motivo para isso. Aí vocês devem estar curiosos, né? Mas por que ele tá... Esse livro vai ser apedrejado? Porque eu acho que é muito interessante que todas as análises que se faz regionais, e não é só no Brasil, mas é no mundo, o politicamente correto, ele esconde todo o lado sombra das culturas. Vai dizer que São Paulo tem muitas virtudes e não tem o seu lado sombra? Claro que tem o seu lado sombra. Eu tenho amigos de outras regiões que dizem que o paulistano, quando vem para cá, só fala de trabalho.
Eu não sei se é verdade, porque eu sou daqui. E tem outros estados que você vai, você ouve, você fala, isso aqui eu adoro, isso aqui eu não gosto, isso aqui é da cultura. É um fato, mas ninguém fala disso. Gente, eu procurei muito já no Google. Ninguém fala disso. Eu acho isso muito interessante. É mais fácil falar dos outros países, né? Israelense. Israelense é bruto. Isso pode falar porque eles mesmos falam deles. Então pode falar. Israelense é bruto. É curto e grosso. Mas tem aquele negócio que fala que por dentro ele é doce, etc e tal. Ok, mas é ríspido, é bem ríspido. Isso é um fato, isso é explícito e ele não tem medo disso, ele não esconde isso. Isso é muito interessante. Esse lado sombra. E eu acho interessante também, por que a gente não pode falar do lado sombra? Tudo bem, porque pode ser usado para racismo, pode. Mas eu acho que tudo tem que ter uma certa medida, porque a humanidade tem tanta coisa boa para ser ressaltada, ao mesmo tempo em que tem muita coisa errada para ser corrigida. E eu posso aprender com o sulista, posso aprender com o nordestino, com o carioca, e posso ensinar e a gente pode somar e fazer algo muito mais bonito. Enfim. Mas é a questão do Aharon se calou. Tem hora que o melhor é se calar quando não tem compreensão. Não tem compreensão, não compreende o que está acontecendo. E outra coisa, não se esqueçam, Aharon era um líder. Imagina se o líder ele começa a se comportar igual Jó. Vai ser complicado. A não ser que ele tenha uma linha bem definida. Então ele também tinha que tomar cuidado para que aquela tragédia pessoal dele não influenciasse no trabalho dele representativo em relação ao povo todo. Agora, naquela situação, podiam ter críticas em relação aos filhos dele, com certeza tinha, porque eles acenderam fogo estranho. Também podia ter incômodos dele em relação a Deus, por que Deus fez isso? Isso não quer dizer que ele não pensou, mas ele deve ter trabalhado isso de forma interna. Agora, vai ter gente que vai dizer, não, ele recebeu, não está escrito que ele recebeu que aceitou nada, está escrito que ele se calou. Ele não chorou, não está escrito que ele não chorou, ele se calou. Tem hora que se calar é a melhor coisa. O tempo responde muitas vezes. A maturidade responde. A vida responde. Ou não. Ou não. Mas vamos colocar, por exemplo, gente, essa matéria que eu falei do homem. Deus nos livre, Ló Aleno. Os 2 filhos faleceram. Por que eu abri a matéria? Porque eu fiquei muito chocado com o que estava escrito na matéria. Que o pai que perdeu os 2 filhos, eu não gosto da palavra perdeu, ele disse, olha, vejam que coisa. Ele disse, rezem pela alma dos meus filhos, rezem por todos aqueles que são vítimas, etc, etc, e rezem por Deus também. Porque com certeza ele está muito triste. Em outras circunstâncias, ele podia ter sido morto por falar isso. Mas... ou ele pode ser chamado de insano. E com certeza ele não ofendeu ninguém falando isso. Mas é uma fala... como assim reza por Deus? Deus está triste. E a Aharon com certeza teve esse cuidado de não misturar a sua pessoa pública com a sua pessoa física. Isso é uma lição importante para todos os líderes. Para todos os líderes. Cuidado, não misturar sua pessoa pública com sua pessoa física. Às vezes também, eu estou falando, às vezes também é um pouco difícil. Por quê? Porque às vezes a pessoa
Um ataque, por exemplo, à pessoa pública é um ataque à pessoa física, é um ataque à pessoa pública. Então depende. Eu já tive, por exemplo, muitas vezes, principalmente no início do movimento, no sentido das conversões e do retorno, que a gente foi muito atacado. Então chegava na hora da aula e eu acabava muitas vezes, e eram aulas para as comunidades somente, e eu acabava muitas vezes falando para o pessoal, atenção, temos que prestar atenção a esses ataques. E tinha gente que me criticava, mas você está misturando a sua questão particular com o movimento. Eu falava, não, o ataque à minha pessoa nesse momento é um ataque ao movimento. E era. Então também a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. O líder, quando ele é atacado por causa do movimento, então ele já não está sendo pessoa particular, é pessoa pública. É o líder sendo atacado. Agora, se é uma questão particular, tem que tomar muito cuidado para não trazer isso de uma forma que afete os outros. Que nem sempre é possível. Isso é muito importante para todos os líderes, inclusive para mim. Deixa eu ver, quem escreveu mais alguma coisa ali? Uma ênfase. Que interessante. Gente, como é legal isso aqui. Peraí, Daniel Itabuna. Se o primeiro filho for mulher, é considerado primogênito? Não. Não, Daniel. Tá show. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal esse tipo de vez em quando a gente tem que fazer isso. Agora, Daniel, eu podia te dar uma resposta, falar não, e acabou, né? Mas, como eu falei, nesses últimos dias eu tenho estudado um pouquinho demais da conta. É como se eu estivesse comendo um boi e tivesse que ir digerindo. Mas é muito interessante esse negócio da mulher não ser primogênita, né? É muito interessante. Por que não é considerado primogênito? Por que não? Gente, deixa eu colocar grande aqui. Eu esqueci de colocar grande. Não sei se é melhor para vocês, se não é. Vocês acham melhor assim? Não. Às vezes, né? Hoje eu não sei se é melhor assim. Mas enfim. Por que a mulher não é primogênita? Isso é uma questão. Eu posso tentar dar uma resposta. Primeira coisa. Torá é um livro de época. Também é um livro de época. Correto? Vou dar um exemplo. E nessas horas eu sinto que eu estou correndo entre as gotas da chuva para não me deixar, para não me molhar. É difícil. É muito fácil ficar falando qualquer coisa. Agora, aceitar essas perguntas é difícil, mas eu acho que o nosso trabalho está aí. A Torá tem muitas coisas de época. Eu vou dar um exemplo. Está escrito uma série de coisas. Gente, se vocês continuarem escrevendo direto, eu não consigo nem responder, porque eu não consigo me concentrar. Está escrito uma série de coisas em relação ao idólatra na Torá, que ele tinha que ser morto, e não sei o quê. O Talmud vem e fala, não. Esse idólatra que está escrito na Torá não é o nosso idólatra. O que é nosso idólatra? Não é o idólatra dessa época agora do Talmud. Obrigado, Ari Silva. É por isso que eu falei que essa minha colocação é difícil. O Ari falou aquilo que todos sempre falam. A Torá não é atemporal. No resto ele está falando em Ariês, eu não entendo essas coisas, em que pese a importância da época da positivação. Então, é atemporal. Muita gente fala, então não muda nada. O Talmud fala, não.
Esse idólatra de hoje em dia que a gente tem aqui, na época do Talmud, ele não é o idólatra da época da Torá. Por quê? Porque ele não teve os profetas de Israel para ver, ele não viu os milagres do templo, ele não viu os milagres revelados do Eterno sobre o povo de Israel. Não é alguém que viu esse e viu aquele e falou, eu prefiro esse aqui, mesmo sabendo que não é verdade. Que em geral tinha a ver com libertinagem, etc. e tal. Não. O que o Talmud diz? Esse cara de hoje em dia, esse idólatra de hoje em dia, as coisas que ele faz de idolatria é por tradição, ele só faz por tradição. Igual hoje, o cara faz Natal. O que é Natal? Para a maioria dos cristãos, não é nada, é um jantar para tocar presente e comer peru. O que é Páscoa? Dar o ovo da Páscoa. É isso, não é isso? Muito bem. Ah, então o Talmud está indo contra a Torá? Não, não está indo contra a Torá. Ele simplesmente está dizendo que o conceito da época, apesar do nome ser o mesmo, idólatra, o nome é o mesmo. Mas a essência é outra. Vamos para um caso muito mais absurdo. Se eu tivesse falado isso, já iam querer me matar. Mas quem falou foi Rabi Akiva. A Torá fala, o cara que não cumpre Shabat tem que ser apedrejado. A mulher adúltera, filha do Cohen, tem que ser queimada. Oh, tem tanta coisa ali que dá até medo. Talibã. Né? Irã, Talibã, ISIS. Muito bem. Vem o Talmud e fala, não, isso aí não é para ser aplicado, isso aí é quase nunca para ser aplicado. Então, o que eles tinham? Vejam que coisa curiosa. Eles tinham uma diretriz que era assim, a gente tem que ter 2 testemunhas. Então, as 2 testemunhas, por exemplo, que o fulano fez algo que ele é passível de morte, a gente vai fazer tantas perguntas minuciosas que provavelmente as testemunhas vão se contradizer e a gente não vai matar essa pessoa. É a diretriz do Talmud, baseados numa tradição, que eles remetem à Torá. Rabi Akiva diz, um tribunal que matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, considerado um tribunal sanguinário. Oh! Você está indo contra a Torá? Não. Não. Ele pega o princípio que há por trás da Torá. Qual é o princípio que há por trás da Torá? Existe a regra, existe a lei, existe a rigidez. Pecou, tem que pagar. Esse é Deus. Existe Moisés, existe o homem. O homem vai falar o quê para Deus? Não, peraí. Me apaga do teu livro, então. Só um pouquinho. Me apaga do teu livro, então, meu Deus. Mayomru Mitzrayim, o que o Egito vai falar, etc, etc, etc. Certo? Então você vai falar o quê? Que a Torá não é eterna? É eterna. Mas aí eu vou trazer uma definição minha, que eu acho que é a certa, a respeito daquilo que se traduz como Torá oral. Torá Shebel Pé. O que quer dizer Torá Shebel Pé? O que as pessoas falam? Ah, Torá oral é quando a pessoa... É aquela parte da Torá que não foi escrita, que eles tinham que decorar. Então vamos lá. Moshe קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים נביאים, מסרה לאנשי הכנסת הגדולה, פרקי אבות, por exemplo. É Torá oral, por quê? Eles decoravam as partes da Torá, as leis da Torá, as regulamentações, eles decoravam, isso é Torá oral. Eu lamento muito, mas eu acho essa mais uma das definições erradas, sem sentido, que não explicam nada e que só fazem as coisas ficarem mais bobas. Bobas! Porque aí você pergunta, se isso é Torá oral, se Torá oral era somente a parte que Deus transmitiu para Moisés, e Moisés transmitiu para Josué, que transmitiu assim por diante. Por que é proibido escrever? O que vão te dizer? Em geral, essa é a resposta standard.
que vão te dizer? Ah, primeira resposta, tem duas. Primeira resposta, porque são muitos detalhes. Se você começar a escrever muito detalhe, não vai, a Torá vai ser muito grande. Essa resposta seria o suficiente, talvez, para dizer por que não escrever? Mas ela não responde em absoluto a proibição de se escrever a Torá oral. Existe uma proibição de escrever a Torá oral. Isso aqui tudo, ó, Mishnah, Talmud, é pecado. Fruto do pecado, é. Sim. Por que pecado? Porque está escrito. Não pode escrever Torá oral. Mas por que escreveram? Muito simples. Tinha um grande rabino chamado Rabi Eudá Anassi. Rabi Eudá o príncipe, que era da casa real. Rabi Eudá Anassi, ele era amigo de Antoninos. Ele era amigo do imperador de Roma. Lembra da história? Que era proibido fazer Brit Milá, era proibido fazer circuncisão, os romanos tinham proibido. E os pais do Yehudá, nasci quando ele era bebê, fizeram a circuncisão. E aí o imperador romano, ele soube, ele falou, eu vou matar os pais. E aí a mulher do Antoninos, a mãe do Antoninos, do imperador, ela pegou o filho dela, ela chamou a mãe do Yehudá, trocou os bebês, e mandou levar o bebê dela para o pai. O pai ia reconhecer bebê pequeno, tem cara de joelho, não tem cara de nada. O pessoal fala, é a cara da mãe. Mentira. Ou a mãe tem cara de joelho. Porque bebê não tem cara de nada, de bebê de 8 dias. Aí o pai olhou, não tem Brit Milá. Desculpa, eu me enganei. Devolveu. Saiu da sala, a rainha trocou, devolveu o bebê, o Yehudá. E Yehudá cresceu, se tornou o maior sábio da época, o chamado príncipe. E ele cresceu junto com o amiguinho dele, que sem querer salvou a vida dele. E o amiguinho se tornou imperador Antoninos. E Yehudá Anassi, gente, isso aqui é muito importante. Quando ele olhou aquela vida que ele estava tendo, ele falou, meu Deus, isso aqui é um oásis na história judaica. História judaica toda hora é confusão, é problema com o Hamas, com o Hezbollah, com o nazista, problema, toda hora é confusão. Ele falou, olha, a gente está tendo um período gostoso aqui, bom, de paz. O que eu vou fazer? Aí ele cita um versículo. Referu Toratecha et la'asot la'Hashem. Para que a sua Torá não seja neutralizada, é hora de fazer, entre parênteses, o que normalmente não se faz por Deus. Olha que coisa curiosa esse pensamento. Se uma situação está colocando a Torá em risco, então é hora da gente fazer aquilo que normalmente não se faz para salvar o todo. O que vocês acham? Tem um quadro do Picasso na sua casa. Leandro Tavella. Leandro já se formou, tudo, eu estou feliz com você. Leandro, agora tem que aparecer na sinagoga. Agora já sei onde você está, já peguei o seu IP, já sei o seu endereço. Faz de conta que o Leandro está na casa do amigo dele, e na casa do amigo dele, coitado, é um barraco. E tem um Picasso ali, tem um quadro do Picasso. Não é um barraco, porque senão vai valer mais a pena deixar o quadro queimar, o barraco queimar e o quadro não. Vamos falar uma casa normal, cheio de gente. E de repente começa a pegar fogo no quadro. Você tem duas opções. Não vou jogar água no quadro, que vai estragar o quadro. Então eu vou sair correndo para buscar um dia, vou pesquisar no Google como apagar o fogo sem jogar água no quadro. Meu amigo, vai queimar a casa toda. O que você faz? Joga água no quadro. O quê? Esse cara é louco, ele jogou água no quadro. Explica o contexto. Para salvar a casa, para salvar as pessoas. Mesma coisa, o que Rabi Eudá Anassi fez? Ele escreveu tudo que ele conseguiu escrever, que estava em oralidade, ele escreveu essa obra. Chama Mishnah. Pirkei Avot é uma das obras da Mishnah. Só que a Mishnah não é igual ao Pirkei Avot.
Mishnah é lei, 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 lei. Aqui está falando de lei de dízimo, não de dízimo igual tem hoje em dia, dízimo das frutas da Terra Santa, etc e tal. Um monte de coisa. Pronto. Ele escreveu. Por que ele escreveu? Na minha opinião. Oh, por que é proibido escrever? Proibido! Aí vão ter alguns rabinos que vão responder porque é para os goim não terem acesso. Assim falam, para os goim não terem acesso. Eu falo, poxa vida. Hoje em dia todo mundo tem acesso de tudo. Você coloca Talmud em inglês na internet e não precisa ter acesso, porque o pessoal pega, inventa e tem um site aí antissemita que eles inventam um monte de coisa. Eles colocam o nome de livro que não existe. Aí eles começam a colocar versículo tal, como se livro de lei tivesse versículo. Parágrafo tal, não sei o quê. Inventam. Não é por isso. Eu vou dar a resposta. É uma resposta linda, que joga luz na realidade e assustadora, por outro lado. Estão prontos? A resposta é: Torá Shebe'al Peh não se limita a conteúdos que foram transmitidos oralmente. Não é isso. Torá Shebe'al Peh significa... Deixa eu ver que oração. Você já deu 10h30, então a gente tem que parar. 10h40. Vamos parar? Não. Torá Shebe'al Peh significa, é a minha visão, tá? Quem discordar, fica à vontade. Mas eu acredito muito nisso. Torá Shebe'al Peh não é Torá oral. É a Torá em discussão. É a Torá na boca. O que significa a Torá na boca? A gente tem o uau mesmo, José Cristiano. Eu gostei do seu uau. Para mim, o uau é o amém da atualidade. É o amém. Torá Shebe'al Peh é a Torá em discussão. Rabi Akiva pegou a Torá e viu lá, está escrito. Tem que o cara que não cumpre Shabat tem que apedrejar. Ele olhou para a realidade dele e falou, metade do país vai ser apedrejado. E outra coisa, quando é que foi dito isso? Isso foi dito no deserto, onde o cara via o maná cair, onde o cara ouvia os 10 mandamentos, esse cara ainda estava com a blusa molhada da abertura do mar. Sabe, ele ainda tinha um sapinho de estimação que ele pegou na segunda praga. Esse cara, ele merece morrer, digamos assim, pela Torá. Agora, Rabi Akiva, coitado, ele olhava em volta dele e falava, o que a gente está vendo hoje, as pessoas não têm como ser confrontadas e achar que ela está fazendo por mal. Ela tem dúvida. Ela tem dúvida, coitada. Ela nasceu numa escola que no jardim de infância, em vez de Chapeuzinho Vermelho, contava para ela Darwin. Era Darwin a história. E é assim com muita gente, cresceu assim. Aí depois ela ouviu falar que a ciência é ruim, igual muita gente foi educada assim, né? Por uma visão cristã, não judaica. Ela não tem dúvida porque ela é má ou porque ela é contra Deus. Ela tem dúvida porque ela simplesmente nasceu num contexto diferente. Rabi Akiva vai falar, o que a gente vai fazer com esse preceito? Ele é aplicável hoje? Claro que ele não é aplicável hoje. Então não é que a gente está falando que a Torá não é atemporal. Ao contrário, a Torá é atemporal. Mas tem coisas que nesse tempo não vão ser aplicadas. Quer ver um dos casos mais fortes que tem? É um dos casos mais fortes. E o legal, gente, é que toda essa aparente liberalidade que eu estou trazendo, isso tudo é Talmud. Isso é judaísmo de raiz. O judaísmo não é fundamentalista. O judaísmo é cabeça. O judaísmo é argumentação. Mas a argumentação é para os fortes. Por isso a gente tem que ter gente forte. Tem que ter gente cabeça. Gente capaz.
O filho, Ben Sorer Morer, o filho rebelde. Ele rouba dinheiro do pai para comprar vinho, da mãe, vai lá comer churrasco. Não ouve a voz do pai e da mãe. O que tem que fazer? Tem que pegar o filho. Eu vim imaginando. Eu trabalhei num monte de escola. Aí vem o pai e a mãe, fala, olha, meu filho não me respeita. Fala, ele não respeita a gente também. Vamos fazer assim. Quinta-feira, 10 da manhã é a hora do recreio, do intervalo. A gente vai lá na quadra de futebol e vocês vão vir aqui, vocês vão trazer algumas pedras e a gente vai trazer os amiguinhos deles para verem, né? Para verem, para temerem, para não fazerem o mesmo. E a gente vai apedrejar eles, tá bom? E melhor na aula de educação física, porque o pessoal já vem com roupa que pode sujar. Vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Apontando para o irmão, não. Deus me livre. Vocês que são os meninos da Kipá, não é? Que legal, Que legal. Bem-vindos. Não vai fazer isso coisa nenhuma. Rabi Akiva ia fazer isso, não? Sabe o que eles responderam na Guemará? Eles falaram, Ben Sorer Umore Lo Ayav Lo Nivra, nunca existiu esse negócio de filho rebelde aí, desse filho rebelde, que o pai e a mãe falam, não existe. Tem outra opinião que fala, existe. Eu sentei no túmulo de um. Tá, é muito legal isso. E o outro fala, você não sentou coisa nenhuma. Você não sentou? Yuri, meu querido, presta atenção, o que eu estou dizendo agora. Presta bem atenção. Além de ser a minha opinião, eu não estou dizendo por ser a minha opinião, eu estou mostrando o que é o Talmud. Eu estou mostrando o que é o judaísmo ortodoxo de raiz. Que é uma grande novidade para muita gente que tem uma visão e pensa que é A, B, C, D. Que são visões rígidas, engessadas. É isso que eu estou querendo focar. E é muito importante saber isso. Eu não estou falando agora de opinião. Eu estou querendo mostrar o que significa a oralidade da lei. Por quê? Porque fizeram uma pergunta importante a respeito do primogênito, da mulher. Da oralidade da lei. E do que é, como falou o Ari, da atemporalidade da Torá. O que o Talmud fala? Então por que foi escrito esse negócio aí de filho rebelde? Drosh utkabel sahar. É para estudar, e o estudo em si vai te trazer recompensa. E você pode ter um monte de interpretação, mas ele diz, é teórico o assunto. Eu penso, talvez é igual o bicho-papão. A gente ouvia a pessoa falar, o teu bicho-papão vai te pegar na rua se você sair. Os pais falavam, cuidado, Ben Soler Morer. Aí a criança já crescia com limites. Isso é o judaísmo. Isso é a jurisprudência judaica. É baseada nisso. Agora, vamos pegar um caso. Eu não vou entrar no caso do primogênito da mulher, porque aqui talvez eu possa encontrar motivos que eu considero interessantes. Eu posso considerar isso com sentido. Bem provavelmente. Igual eu já fiz um vídeo uma vez falando, por exemplo, da mulher não contar no minyan. Eu acredito naquele vídeo que eu fiz. Eu gostei muito. Relacionado com a circuncisão, etc. e tal. E eu sinto que essa questão do primogênito eu não vou ter nenhuma dificuldade para encontrar um porquê interessante, além de justo. Mas vamos para outros casos. Quer ver uma coisa complicada? Bem complicada? Divórcio. Divórcio no judaísmo é algo complicadíssimo. Por quê? Pela lei judaica, quem que pode dar o divórcio? Só o homem. A mulher não pode dar o divórcio. Por quê? Tradição oral. Porque está escrito na Torá um versículo que diz, quando o homem encontrar na mulher alguma coisa relacionada a uma promiscuidade, etc. e tal, ele dará para ela o livro de corte. O livro de corte é como é chamado biblicamente
o documento de divórcio. E está escrito, ele dará para ela, e vem uma tradição oral dizendo que isso não é à toa, que está escrito, ele dará para ela. Quer dizer que é isso. De fato, é só isso. Por quê? Aí vão ter muitas explicações, especulações, porque a mulher era mais frágil, e a mulher, por qualquer besteira, podia querer separar, e ela ia quebrar a cara, porque ela não ia ter marido. Uma mulher, imagina, uma mulher separada, e as mulheres não trabalhavam, ia ser uma desgraça para ela. Então, alguns explicam que é uma proteção para a mulher. Ok, chegou hoje em dia, e agora? A mulher aqui em São Paulo me chamou, falou, Rabino, por favor, me ajuda. Falei, por quê? Porque o meu ex-marido quer que eu dê R$1 milhão para ele me dar o documento. Ele falou que não vai me dar. E aí? Fui no tribunal, conversei com ele, conversei com ela, tarará, tarará. Ok, vamos ver o que eles vão. Teve um caso nos Estados Unidos, você coloca na internet, aí vocês vão achar. Coloca em inglês aí, fácil. Rabino foi preso. Não, querem que eu ache isso porque é curioso. De verdade, é bem curioso essa história. Vou colocar aqui. É bem... Só que eu não sei se eu vou saber bem as palavras em inglês aqui. Rabbi... Get... Eu acho que é isso aqui. Como que fala sequestrar em inglês? Divorce. Alguém deve ter escrito aí, né? Liat, Natan. Kidnap, ok. Kidnap, deixa eu ver alguma outra pergunta, alguma outra palavra que eu possa colocar. Kidnap force. Vamos ver. É uma história aqui. Coercion. Aqui. Peraí. Qual é a história? Qual é a história? É que eu vi no outro site a foto do... Aqui. Pronto. Qual é a história? Agora vocês estão vendo aqui. Onde estão as verdadeiras discussões que às vezes eu levanto bola e eu não quero levantar bola. Eu não quero levantar muita bola, mas eu digo, tem muita coisa que o pessoal quer mostrar como perfeitinho, que não é perfeitinho. Aí o pessoal vai lá e coloca uma venda no olho. Eu vou seguir por esse... Cuidado, você não sabe para onde você está indo. Porque só estão te mostrando as páginas que convêm e estão pulando as páginas que não convêm. E quando a gente é responsável, quando a gente está fazendo as coisas por ideal, pelo bem das pessoas, a gente não pode fingir para isso não existe. Existe coisa errada, existe injustiça, existe discriminação. E a gente precisa fazer o quê? Lutar contra. Fazer novos dispositivos. É possível? É possível, claro que é possível. Então vamos lá. Vamos ver essa história. Rabbi convicted of conspiracy to kidnap in forced divorces case. Esse rabino fazia uma coisa fofa. Não, eu vou mostrar a foto só depois. Fazia uma coisa fofa. A mulher ligou, falou, rabino, meu marido não quer me dar o gueto. Não quer me dar o gueto. Ele, que triste. Vamos fazer ele dar o gueto. Me dá o endereço dele. Eu vou conversar com ele. Ele ia lá. Ficavam espiando o cara. Raptavam o cara. Levavam para algum lugar. Batiam nele. Deixavam o cara sem comer. Etc e tal. Torturava o cara. E aí falava, você quer dar o gueto para sua esposa ou não quero?
nessa altura do campeonato, o cara dava até gueto para a mãe, para os filhos, para todo mundo. É ou não é? Ah, mas essa prática existia na época do Talmud. Mas era feita por um tribunal rabínico de pessoas responsáveis que entendiam, falavam, esse cara é um bandido. Esse cara é um bandido. Agora, esse outro aí, não é que ele fazia coisa dentro de com uma transparência, etc e tal. Não, nada disso. Era para dar porrada e ganhar dinheiro. E ele saía ganhando dinheiro. Agora, vocês querem ver a foto do rabino? Vocês acham que era como esse rabino aí? Cara bombado, né? Marombado, fortão. Tipo o Claudio Honor. Hã? Fortão assim, Claudio Honor. Não é? Esse rabino. Vamos ver a foto do rabino que fazia isso? Eu tô brincando com o Claudio Honor porque ele ficou falando essas coisas assim. Eu não sei o quê. Amo vocês, viu? Família maravilhosa. Xereda Rosendo. Tô com vontade de comer aquele franguinho agora lá. Mandar um pelo Sedex. Rabino mafioso, né? O cara todo mauzão de coturno, camiseta regata, cara jovem, né? 2 metros. Vamos ver o rabino. Aqui, Rabbi convinced of... Por que essa porcaria aqui não passa? Your privacy... Ok. Tá aqui ele. Eu não sei o que é a vergonha maior. Olha aqui. Um homem de 69 anos. Qual que é a vergonha maior, né? Eita, o que tem a ver o Brasil? Ah, os caras descobriram que eu moro aqui. Espero que não venham me pegar aqui. Qual que é a vergonha maior? A vergonha maior eu não sei o que era, mas o cara apanhar desse rabino aqui de 69 anos é uma brincadeira, né? Então, claro que não era ele o chefe, ele era o chefe da gangue. Como evitar esse tipo de problema? Como evitar esse tipo de problema? Existe, na jurisdição rabínica moderna, um documento que anula o casamento de forma retroativa, caso acontecer isso. Ou existem documentos que o noivo, que a noiva pode fazer uma condição no documento relacionada com o divórcio, tudo dentro da Halahá. Para quê? Para que não aconteçam situações assim da mulher querer o divórcio e o cara fala não. Não é que o cara fala não e continua morando com ela, o cara vai embora. E a mulher não pode casar com ninguém. Vocês entendem o drama da coisa? Se chama aguná isso. Uma mulher que fica ancorada, ela fica presa. Ela não pode casar com ninguém. Então, a gente tem grandes rabinos, legisladores, posquim, como o rabino Eliel Abergel, por exemplo, que eles trabalham nesse sentido, o rabino Amsalem em relação à conversão, que trabalham nesse sentido para encontrarem dispositivos dentro da lei judaica para prevenirem. Então, isso é Torá oral. Isso é Torá oral. Entendem? Bom, por que eu entrei nesse assunto? Porque na hora que falou da mulher primogênita e eu falei não, eu falei, aqui a gente tem uma abertura importantíssima para falar de outros assuntos que são relevantes, como é o caso do divórcio, que a mulher, se não tiver uma proteção, como a proteção desse mecanismo rabínico moderno, a mulher muitas vezes está frita. Herança. A mulher não recebe herança. Ninguém contou isso. E aí, como é que faz? Por que não? Qual é a justificação? Por que naquela época não? E hoje faz o quê? Pá. Aí estão questões empoderadoras. Não é só o que eu preciso fazer na minha boca depois que eu comi leite, que eu comi queijo. Tem coisas sérias. Sérias no sentido social, no sentido da vida da pessoa. Uma dessas coisas seríssimas se chama conversão.
Então, só para vocês terem ideia de quando eu visto a minha farda, a Jaque veste a farda dela, e a gente encampa uma luta, é porque a gente sabe muito bem que a passividade perante esse tipo de atitude é muito parecida com outros tipos de passividade perante situações que, de uma forma, digamos assim, tradicional, não são tratadas do jeito que deveriam. E a gente acredita na Torá. A gente sabe que a Torá é maravilhosa, mas a gente também sabe qual é o verdadeiro significado de Torá oral. É Torá na boca. Partindo dos princípios da Halahá. Tem um livro delicioso aqui do Rabino Avergel. Delicioso. Um dia eu vou trazer aqui algumas... Gente, vocês não sabem as perguntas que tem aqui. Vou contar um segredo para vocês. Tem uma pergunta aqui, por exemplo... Não, olha o livro. Primeiro, dá uma olhada no livro, tá? Ele é um posseque, ele é um legislador. O Rabino Hillel Abergel, ele, por questão política, não se tornou rabino-chefe. Ele deu para o rabino-chefe atual. Ele era o mais cotado para ser rabino-chefe. Aqui tem pergunta se trans precisa pôr tefilim. Mandaram a pergunta para ele. Ele respondeu. Eu me surpreendi. Eu falei, o quê? Eu pensei que a resposta dele ia ser, você tá louco de perguntar isso, seu idiota? Não, ele responde bonitinho, baseado nos critérios, nos princípios da Halahá. Tem que colocar. Etc, etc, etc. Mas o que é o legal? Tudo baseado nos princípios da Halahá. Então, Torá em discussão é isso. Hoje em dia, o que está acontecendo hoje em dia? Cabem os mesmos tratamentos para a mulher de hoje em dia em relação à mulher daquela época? Tinham coisas que eram mais relacionadas com o contexto? Sim, não. Como adaptar sem ferir a Torá? Perguntas importantíssimas, maravilhosas, que fazem com que as pessoas comecem a compreender quais são as verdadeiras discussões e o que é o judaísmo de verdade. É muito mais legal do que... Perdão ao meu amigo doutor, mas eu vou usar o exemplo. Se precisa mastigar uma fruta e cuspir depois que você come uma coisa de leite, se tem que fazer a brachá ou não. Também são leis. Hoje em dia eu falo, escova o dente. Tem coisas muito relevantes. E tratadas de um jeito muito interessante. Gente, eu agradeço a vocês. Uau, já são 11 horas. E vamos repetir esse tipo de conversa mais vezes. E estou devendo algumas respostas para vocês. Amen? Bem baixo. Amen? Gente, um beijão para vocês. Muitíssima gratidão. Eu vou mandar para vocês depois o link. Tá bom? Toda rabá. Muita satisfação. Pessoal que não faz parte da aula tal e que quiser se inscrever, me avisa. Tá bom? Grande abraço para vocês. Galera de São Paulo, espero vocês. Shabbat. E domingo tem Feira do Livro. Feira do Livro com feijoada, kasher, obviamente, da nossa Rabanita. Vai ser uma delícia, vai ser muito legal. Vai, dona Luzia, vem, traz umas cachaças aí, o seu Baruch junto. A dona Rivka e o seu Moshe também. Venham todos, venham todos. Um abraço para vocês. Agora eu vou tomar um licor de framboesa, feito pelo pai da Nicole. Manda um abraço para o seu pai e para toda a família. Shalom a todos, queridos. Shabbat shalom.